Santo Antônio além da Barra, ou simplesmente Farol da Barra, já foi forte, já foi farol, continua assumindo seu papel de farol na entrada da Baía de Todos os Santos e tem um dos melhores museus náuticos do Brasil. Vamos começar o nosso farol, Farol da Educação, TV Enem. Olá, humanos! Tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Meu nome é Renato Souza, sou professor de Química em alguns colégios em Salvador e eu estou aqui para trabalhar com vocês hoje a parte de PPM e PPB. Vamos falar um pouquinho de PPM e PPB aí para o Enem, ok? Tema que tem sempre caído em algumas provas é a parte de concentrações de soluções. Bem, o que seria esse PPM e PPB? Está aqui para a gente, parte por milhão, parte por bilhão. Por que nós trabalhamos em parte por milhão, parte por bilhão? Essas concentrações surgem quando nós queremos tratar de concentrações muito baixas. Imagine você que eu quero analisar a concentração de mercúrio que nós temos no mar. A quantidade de mercúrio no mar é uma quantidade muito pequena. Se nós tivermos uma quantidade muito grande, os seres vivos que ali estão presentes, eles começam a morrer. Certo? Porque o mercúrio é um metal pesado. Na hora que ele vai sendo acumulado nos organismos vivos, ele vai trazendo alguns malefícios e ao final, nós teremos aí a morte desse ser vivo, a depender da concentração de mercúrio que nós tivermos neste. Então, imagine você que eu tenho uma concentração em 1 litro. Eu pego 1 litro de água do mar e lá minha concentração é de 0,000000000000002 gramas de mercúrio. É uma quantidade muito pequena que nós temos naquele 1 litro de água do mar. Se nós tivéssemos, por exemplo, 1 milhão de litros, isso seria potencializado. Se eu analisasse em 1 milhão de litros qual a quantidade de mercúrio que eu tenho, eu teria uma quantidade superior, Eu teria aí tipo um 0,0002 gramas de mercúrio. Então, as concentrações em ppm e em ppb, que significa parte por bilhão, ou seja, 10 elevado à nona, ok? Estão aí para trazer concentrações muito baixas. Qual a quantidade de cromo que nós temos no nosso corpo? Muito baixa. Qual a quantidade de chumbo que nós temos no nosso corpo? Muito baixa. Então, quando nós falamos de concentração e normalmente trabalhamos com 1 litro, e já falamos isso em aulas anteriores, quando nós falamos de 1 litro, talvez a quantidade de chumbo no nosso corpo em 1 litro de sangue seja uma quantidade muito pequena. Mas se nós tivéssemos 1 milhão de litros ou 1 bilhão de litros, talvez a quantidade de chumbo fosse uma quantidade apreciável. 2 gramas, 3 gramas em 1 milhão de litros de sangue. Porque uma quantidade muito pequena já faz mal para o nosso organismo. Tudo bem? Então, quando nós estivermos trabalhando aqui com ppm ou com ppb, nós vamos estar trabalhando com algumas unidades. Unidades estas que eu vou falar para você que são proporcionais, como por exemplo, grama e ml. Quando nós trabalhamos, por exemplo, com água, 1 grama de água equivale a 1 ml de água. Quando nós trabalhamos com água, 1 kg de água equivale a 1 litro de água. Levando em consideração 25 graus, ok? Condições aí favoráveis para essa análise. Quando nós trabalhamos com ppm e com ppb, inicialmente aqui com ppm, o que quer dizer, por exemplo, x ppm? X ppm indica que nós temos x unidades, 1 unidade, 2, 3, 10 unidades, para cada 10 unidades da solução. Tá? Como estamos falando de concentração ainda, e nós falamos anteriormente que concentração é a quantidade de soluto que nós queremos ali no nosso sistema, eu tenho x unidades do soluto para cada 10 a 6 unidades da solução. Que unidades são essas, Renato? Unidades como grama, como quilograma, sempre as mesmas, ou proporcionais. ml se for grama, litro se for quilograma. Porque o ppm ele não aparece com unidade. Ele aparece assim, 2 ppm, 5 ppm, 20 ppm. E aí, qual é a unidade? Será que é grama para quilograma? Será que é grama para litro? Não. Como nós não trazemos as unidades, estamos querendo falar aí sempre em unidades iguais ou proporcionais. Grama para litro, não pode. Quilograma para ml, não pode. Tá? Só grama para ml e quilograma para litro.
Então, eu trouxe um exemplo para nós testarmos aqui. Imagine que eu quero saber a concentração em ppm de uma solução que tem 500 ml, é o volume, e ela possui 0,0003 gramas de mercúrio. Como é que nós podemos achar a concentração em ppm dessa solução, que tem muito pouco soluto? Então, nós podemos chegar aqui e tratar da seguinte forma. Olha só. Né? Nós temos que em 500 ml, ou então eu posso botar aqui, eu tenho 0,0003 gramas em 500 ml. Olha só, eu estou trabalhando aqui com o meu soluto e aqui é a minha solução. O que quer dizer ppm? Quer dizer, a quantidade que eu tenho, ou seja, X do meu soluto, em uma certa quantidade, ou seja, 10 a sexta, nesse caso aqui ml, eu vou botar ml, da minha solução. Isso é ppm. Qual a quantidade eu tenho em 10 a sexta unidades da minha solução? Tudo bem? Eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. 10 a sexta multiplicado por isso. Para facilitar a nossa vida, 10 a sexta multiplicado por 0,0003. X vai ser igual, imagine, 1, 2, 3, 4. Faltam ainda 2 zeros. 5, 6. Isso aqui vai me dar 300 dividido por 500. É o que eu tenho aqui. Corto os 2 zeros, vai me dar 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 vai me dar igual a 0,6. O que, Renato? ppm. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu tenho 0,6 gramas para cada 10 a sexta ml da minha solução. Então, lembre, ppm, ppb são sempre para concentrações muito pequenas. Mercúrio, chumbo, no mar, no nosso corpo, em um ser vivo. Beleza? E quando nós falamos então de ppb, confesso a você que aparece muito menos do que ppm, essa concentração de ppb. Porque são substâncias que vão aparecer em muito pequena concentração aí em organismos ou no meio ambiente. Beleza? Quando nós falamos de ppb, é o mesmo esquema, galera. X unidades, que pode ser grama, ml, quilograma, litro, os proporcionais. Só que agora para 10 a nona unidades. Então, eu posso chegar e trazer um exemplo para vocês. Nesse exemplo, eu quero saber qual é a massa em gramas. Qual é a massa em gramas que nós temos em 6 litros de uma solução que tem concentração de 3 ppb. 3 partes por bilhão. Então, como é que eu posso trabalhar isso aqui com vocês? Imagine você que ele pediu aqui pra gente a concentração, a massa em gramas. Ele pediu a massa em gramas. Mas ele me deu o ppb e me deu litros. Litros tem que ser relacionado com quilograma. Então eu não vou achar a minha resposta ali em gramas se eu usar litros. O que é que eu posso fazer? Eu posso transformar esses 6 litros aqui, olha, para ml. 6.000 ml. 6.000 ml. Tudo bem? Quando eu faço a transformação para ml, eu posso agora gerar a transformação para gramas. Então, o que é que eu posso fazer? Uma solução de 3 ppb quer dizer que ela tem 3 unidades, ou por exemplo, 3 gramas, para cada 10 a nona. Poderia ser grama, né, Renato? Poderia. Mas aqui, na verdade, eu estou trabalhando com ml. Então é melhor que eu bote em ml. É uma unidade igual ou proporcional para usar o ppm ou o ppb. De forma que ele quer encontrar qual a massa em gramas eu tenho em 6.000 ml. Então eu posso chegar aqui para você e botar 6 vezes 10 elevado à terceira ml. Olha só. Vou chamar isso aqui de y, tá? Para diferenciar aqui do nosso primeiro exemplo. Nesse caso, eu estou tendo aqui que y, posso cortar aqui, certo? Posso cortar, ó, 3, 10 à terceira com 10 à nona, vai sobrar aqui 10 à sexta. Multiplicando aqui vai ficar 18, né? 6 vezes 3, 18. Eu vou dividir isso por 10 à sexta. Mas quando eu divido, eu posso passar multiplicando
com sinal invertido, ou seja, 18 vezes 10 elevado a menos 6 gramas. Bom, Renato, essa massa aí é muito pequena. 18 vezes 10 a menos 6 gramas, eu vou falar porque na verdade ppm e ppb sempre vão trabalhar com concentrações muito pequenas, com quantidades de soluto muito pequenas. Então, não se assuste se aparecer um valor como esse, 18 vezes 10 a menos 6, ou se você quiser aí, 1,8 vezes 10 a menos 5, tá bom? Ficamos por aqui, espero que tenha contribuído aí com essa aula de ppm, ppb. Até a próxima, um grande beijo no coração. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Israel Adrião, trabalho com redação já há um bom tempo e é um prazer imenso estar aqui com vocês do projeto TV Enem. E eu desejo que esse projeto, eu sempre falo isso, né? Tenha uma vida longa. E eu espero atender as demandas de vocês, meus queridos alunos. Eu espero ajudá-los a fazer uma redação nota 1000. Hoje nós vamos falar sobre conectivos. O assunto da nossa aula é repertório de conectivos. Pra vocês terem ideia, os conectivos são tão importantes, mas tão importantes, que o Enem dedicou uma competência só para eles. Pois é, que é a competência 4, que é a competência da coesão. Pensa aqui comigo. Você vai elaborar um parágrafo, por exemplo. E nesse parágrafo você vai colocar frases, né? Vai colocar frases, vai colocar orações, vai colocar períodos. Se essas frases não estiverem bem relacionadas, vocês podem perder ponto. Por exemplo, você fez uma frase A e quer associar essa frase A a uma frase B. Se você quer fazer uma associação de adição e você usa, por exemplo, um conectivo de ênfase, de enumeração, não tem sentido. A sequência, não haverá sequência. As ideias não estarão encadeadas, você perde sentido, né? O que você quer dizer perde sentido. Então, se num parágrafo que você colocou 3, 4, 5 frases, elas não estiverem com os conectivos, os elementos coesivos perfeitos, você fez um conjunto de frases, um conjunto vazio, porque você não elaborou um texto, tá certo? As frases estão soltas, você não conseguiu dizer nada, tá? Então, o que é que pode ser um conectivo? Uma conjunção, por exemplo, é um conectivo. A função das conjunções é exatamente essa, né? Ligar orações. Os conectivos também são chamados de conectores, também são chamados de elementos coesivos, também são chamados de operadores argumentativos. Captou isso? Então, quando vocês ouvirem alguém falar, use conectivos, use conectores, use elementos coesivos, use operadores argumentativos. Essa pessoa ou essas pessoas estão falando sobre, tá certo? A competência 4, tá bom? Vamos lá. Qual a função dos conectivos? Ó, pessoal, a principal função, né? A principal função dos conectivos é estabelecer uma relação semântica entre as frases, as orações, os períodos e os parágrafos. Pois é, de um parágrafo para outro também precisa haver, você precisa colocar conectivos, tá? Porque precisa ter uma relação, uma associação. Por exemplo, se você fez a introdução e vai fazer o desenvolvimento 1, então é importante você colocar em primeira análise, por exemplo, tá certo? Aí vai para o D2, outro sim, além disso, né? O além disso é muito interessante, porque ele pode estar presente no início dos parágrafos, como também entre as frases. E se usar o conectivo errado? Porque pode acontecer de vocês usarem o conectivo errado. Se vocês usarem o conectivo errado, o corretor, a pessoa que vai ler o seu texto, vai entender errado, né? Então vamos nós. Por exemplo, vamos imaginar aqui um exemplo, tá? Se você quer, por exemplo, a estruturação do seu parágrafo estabelecer entre dois períodos uma relação de adição, como é que você faz? Que conectivo você deve usar, né? O além disso, outro sim, mas aguarda que daqui a pouco eu vou dar uma lista para vocês. Eu quero primeiro que vocês entendam esse mecanismo da coesão. Exemplo,
Eu acho importante, por exemplo, investir na área da educação e também investir na área da saúde. Então eu estou elaborando um parágrafo e eu quero nesse parágrafo deixar clara a relação entre a relação entre saúde e educação, que eu acho as duas áreas importantes. Tá certo? Ah, professor, eu posso fazer isso? Posso falar sobre a área da educação, a área da saúde no mesmo parágrafo, sem gerar confusão? Claro que pode. É só usar o conectivo correto. Tá bom? Vamos mostrar aqui para você. Preste atenção, se possível anota, tá? Vamos ver. Faz de conta que você escreveu a seguinte frase: é preciso investir na área da educação. Tudo bem? Vou repetir. Você escreveu: é preciso investir na área da educação. Ponto. Agora eu vou falar sobre a área da saúde. Além disso, tá vendo? Além disso, é um conectivo que dá a ideia de adição. Além disso, o governo federal deveria colocar entre as prioridades da agenda governamental a construção de hospitais em algumas cidades. Então observe que o conectivo que eu usei para relacionar as duas frases foi o conectivo além disso, que dá a ideia de adição. Vamos ver de novo? É preciso investir na área da educação, ponto. Além disso, o governo federal deveria colocar entre as prioridades da agenda governamental a construção de hospitais em algumas cidades. Tudo bem? Uma outra construção que eu gosto muito, para dar a ideia de adição, é essa daqui. Estamos vivendo tempos de pandemia, né? Infelizmente. Então a gente fala muito de saúde, fala de capitalismo, fala de moradia, fala de fome, a gente fala de muita coisa ao mesmo tempo, da área econômica, não é? Então, eu vou falar aqui agora, então, da área da saúde e da área econômica. Quer ver? Olha como é que eu faço. A pandemia do coronavírus não só afetou a área da saúde, mas também a área econômica. Olha que beleza. A pandemia do coronavírus não só afetou a área da saúde, mas também a área econômica. Então eu usei não só e usei o mais também. Tá certo? Ou seja, eu quis dar uma ideia de adição. Espero que vocês tenham compreendido, né? Vamos agora para a nossa lista? Vamos lá. Vou dar aqui agora a vocês um repertório de conectivos. Vamos lá. Conectivos de oposição. Mas, entretanto, todavia. Eu estudei muito, professor, mas não tirei uma boa nota. Infelizmente, né? Mas vamos estudar mais que a nota vai ser boa. De comparação. Da mesma maneira, da mesma forma. De adição, que eu acabei de explicar. Além disso, ademais, outro sim, bem como. De enumeração. Em primeiro lugar, é preciso pontuar de início. Em princípio, esses são ótimos para você começar o desenvolvimento 1. E para começar o desenvolvimento 2, em seguida, outro sim, vale destacar também. De causa e consequência. Por esta razão, assim, por causa de, em virtude de, como resultado, uma vez que. De ênfase, de fato, é evidente, certamente, sem dúvida. É fato que vocês precisam estudar. De conclusão, portanto, logo, enfim, nesse sentido, assim sendo. De tempo, desde, no momento em que, logo depois, ao mesmo tempo que nós aprendemos redação, podemos também aprender gramática. De concessão, embora, apesar de nosso tempo ser curto, nós aprendemos redação. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau. Todo mundo viveu ou viverá o problema de não estar adaptado à sua turma. A escola, então, é o pior momento disso. Você é o diferentão ou a diferentona. Na escola você ou é magro demais, ou você é preto demais, ou você é gordo demais, ou você é branco demais,
Ou você é igualzinho e igualzinha a todo mundo da turma, mas se sente diferentão ou diferentona. Aceite, somos todos iguais, como diria a música, mas uns mais iguais que os outros. A boa notícia é que isso acaba um dia. Lá na frente, você vai estar longe dessa turma que tanto te maltratava e que você, do alto da sua idade adulta, do alto da sua maturidade, você olha e vai dizer: naquela época eu era a pessoa mais esquisita da turma. Que fique claro, eu era uma das pessoas mais esquisitas da turma. A má notícia é que você precisa ter cuidado com o virar da esquina, porque a dificuldade maior não é você se adaptar. A dificuldade maior vai ser você continuar diferentão, porque você ser diferentão pode ser a sua assinatura no mundo. E quantas vezes você se pegou fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, quase sem perceber, só para poder se encaixar? Em quantas rodadas de conversa todo mundo dizia aquela opinião chapada, feia, horrorosa, e que você, no mínimo, era obrigado a concordar com o seu silêncio? Alguém se juntou para ofender uma outra pessoa e você, discordando daquilo, deu aquela risadinha só para não ficar fora da galera, né? Você não queria beber e a galera: bebe, bebe, bebe. E aí você bebia. Quantas vezes você, se achando certo, teve que fazer o contrário por conta dos outros? A dificuldade maior é quando você, ao longo de sua vida, aceitar suas diferenças, ver o que a maioria está trazendo de interessante, colocar na sua cabeça, chacoalhar e daí sair alguém interessante, principalmente para você mesmo. A busca do encaixe para a vida toda pode te transformar, sim, numa pessoa muito idiota. Pode te transformar, sim, numa pessoa racista. Pode te transformar, sim, em alguém que faz parte do problema. É só lembrar que você vive em um país que tem desigualdade social, um país racista, um país que olha para todos os problemas sociais que nós temos e insiste em fingir que ele não existe. A grande maioria tá pouco se lixando para o que acontece com os diferentões e as diferentonas. Você se juntar à maioria ou você ser diferente demais é uma decisão sua, única. Mas se lembre de como você se sentia quando todo mundo olhava para você e fazia com que você se sentisse excluído. Ou pior, quando ninguém olhava para você. E aí, moçada? E aí, galerinha linda, tudo beleza? Vamos nessa? Agora é o nosso último encontro, nossa última aula sobre o Japão contemporâneo. Já vimos o Japão da Era Meiji, já vimos a participação do Japão na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, vimos o final da Segunda Guerra Mundial, a hecatombe das duas bombas nucleares. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Japão do pós-guerra. É curioso, porque logo depois da rendição, aquela cena humilhante, né, que muita gente conhece, do imperador japonês se rendendo de uma forma constrangedora, né, no navio, entrando, assinando a rendição do Japão, depois do Japão ter lutado, né, ferozmente contra os americanos até as duas bombas. Curiosamente, o que veio depois foi uma história bem diferente, assim. Os americanos acabaram se aproximando do Japão no pós-guerra. E isso tem uma explicação simples: Guerra Fria, o confronto leste-oeste, Estados Unidos versus União Soviética. Os americanos precisavam de uma base, de uma referência no Pacífico, muito próxima do território soviético. O mundo estava sendo retalhado, dividido entre as duas grandes potências, e assim, os americanos, que tinham estabelecido o Plano Marshall para a Europa, criaram o Plano Colombo para os japoneses. A ideia era o quê? Estabelecer uma política de ajuda financeira, econômica para o Japão, para os países asiáticos, mas o Japão foi o mais beneficiado de todos, né? Então tá aí o Plano Colombo: reconstrução com a ajuda dos Estados Unidos, empréstimos, investimentos somados à disciplina do trabalhador, à formação, né, do trabalhador japonês, e estímulo à economia de exportação, qualificação profissional, controle de qualidade da produção, prioridade nas exportações, PD, que é o quê? É pesquisa e desenvolvimento, e investimentos em infraestrutura. As grandes corporações japonesas, Honda, Subaru, Mitsubishi, Suzuki, Mazda, Nissan, Sempre, Toshiba e Toyota. Eu sabia que você ia lembrar.
Por quê? Porque a gente sabe que isso tudo é a base do toyotismo, né? Então, além de todas essas questões que a gente listou, muito dinheiro americano foi parar no Japão. Além disso, lembrem-se de que houve controle de natalidade, inclusive com denúncias de esterilização forçada de mulheres japonesas. Houve um estímulo a uma reforma agrária dentro do Japão, um recondicionamento da economia interna. Então, tudo isso colocou o Japão num patamar de crescimento impressionante, moçada. Esse crescimento é chamado de boom japonês, o grande boom, o crescimento do Japão. E é curioso, né? Porque, assim, vou antecipar um pouquinho, tá? Fica ligado. O Japão vai se transformar daqui a pouco em um grande concorrente dos Estados Unidos, né? Vai crescer nos anos 80 aquele movimento assim anti-nipônico, muito japonês do mal nos filmes americanos e tal, mas o crescimento do Japão se deu muito com a ajuda dos Estados Unidos. Então vamos lá, Plano Colombo, ajuda norte-americana, associada a uma mão de obra vasta e altamente especializada, que a gente sabe que o japonês, né, o Japão tem, que o japonês tem essa característica, né, extremamente produtivo, uma mão de obra altamente especializada, uma excelente estrutura naval, até o fato de ser um arquipélago, isso ajudou muito ao Japão a se desenvolver no seu comércio marítimo. Tudo isso levou a um acelerado crescimento econômico entre os anos 60 e os anos 70. Inacreditável crescimento, moçada. Criando um alto padrão de vida. Eu sempre brinco em sala, né? A gente está aqui nessa sala virtual, mas eu sempre brinco em sala de aula dizendo assim, quando eu estou dando essa aula, que Karl Marx, do socialismo, ele devia estar se remoendo lá na cova, porque o Japão acabou se transformando numa sociedade de alto padrão de igualdade na prosperidade dentro de uma estrutura mega capitalista, né? Então isso é uma coisa muito, muito, muito interessante, muito curiosa. E passou a incomodar os americanos, né? O crescimento econômico do Japão foi espetacular. Mas vejam só, o que são as dores do crescimento, né? Não tem essa história que o adolescente, você passou por isso, que diz que os ossos doem, quando eu não lembro. Eu acho que eu não tive isso, não, mas dizem que o adolescente está crescendo, que tem dor na articulação, chama-se as dores do crescimento. Então o Japão passou por suas dores também. Nos anos 80, um crescimento, né, assim, patamar de desenvolvimento muito alto, e os anos 90 já foram mais trágicos para os japoneses. Falar um pouco desse Japão contemporâneo mesmo, assim, da história mais recente, e de uma grande crise, galera, chamada crise asiática. Uma crise de prosperidade. Veja que coisa interessante. Eu trouxe até esse termo aí, né? Japão e a crise asiática. A crise da prosperidade. Vou explicar, tá? Vou bem devagarzinho para você entender. A economia japonesa cresceu muito. O japonês ele é extremamente previdente, ele guarda 40% do que ele ganha. E, ao mesmo tempo, não é um povo hiperconsumista. Então, isso começou a inchar os bancos com muita liquidez, com muito resultado financeiro. Então, esses bancos começaram a fluir capitais para que os setores da economia crescessem, principalmente o setor imobiliário. Esse excesso de injeção de capital no setor imobiliário fez com que houvesse uma especulação progressiva. E assim, o mercado imobiliário japonês começou a inflacionar. E quanto mais inflaciona, mais a pessoa investe, sacou? Pô, eu comprei um imóvel de $100 mil, vendi por $150 mil. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar outro. Só que eu não vou achar mais de $100 mil, só vou achar agora de 150 mil. Então, vou comprar de 150 mil, vou vender de 200. O que começou a acontecer com os preços subindo? Até bater aqui, ó, no teto. Bate no teto, cara. Quando bate no teto, os preços despencam. É assim, porque começa a gerar inchar, tem mais oferta do que procura, as pessoas começam a especular, comprar, investir, puf! O que aconteceu? Crise. Perdas enormes. Isso entre 94 e 96. O que fizeram os japoneses, que já eram conservadores, passaram a ser mais conservadores ainda? Passaram a economizar mais ainda, cara. Imagine vocês. E o que aconteceu? Os bancos cheios de dinheiro. Só que com a economia interna desaquecida. O que fizeram os bancos japoneses? Começaram a exportar capitais. Começaram a financiar o crescimento de seus vizinhos asiáticos. Como é que eles ficaram conhecidos? Muito bem. Os tigres asiáticos. Então, Singapura, Taiwan, Hong Kong. Essas economias começaram, Macau, né, começaram a crescer, ajudados com o capital japonês. Só que aí vem o problema. Tá prestando atenção, né? Então, se liga aí agora.
essas economias elas começaram a crescer e a concorrer com o Japão. Então, para poder tentar exportar mais, valorizar, o que o japonês fez? Desvalorizou sua moeda. O que aconteceu com os preços dos japoneses? Caíram no mercado asiático. O que os países asiáticos fizeram? Desvalorizaram suas moedas também para poder conseguir concorrer com o Japão. Só que os compromissos eram em dólar, em moeda internacional. Se você desvaloriza a sua moeda, bacana, o que acontece? Você não paga quem você deve. Quebradeira total. Fala-se de trilhões de dólares perdidos, imagine. Sabe qual foi o primeiro país a ajudar o Japão a se recuperar? Os Estados Unidos. Por quê? Por causa dessa coisa da economia globalizada, intercalada, sabe? Então, os americanos acabaram sendo os primeiros a comprar moeda japonesa em grande quantidade para exatamente garantir que não, né, o Japão, que a quebra do Japão não ia afetar a economia americana também. Sacou, né? Entendeu? Que legal. Vou dizer mais uma coisa para vocês. O Japão começava a crescer, começava a se recuperar, veio a subprime, a crise de 2008, né, provocada também pela especulação no mercado imobiliário, só que dessa vez lá nos Estados Unidos. Aí, cara, enquanto o Japão... Olha aí, eu vou mostrar para vocês. Ó, olha a data aí, 2011, começando de 2011, tá? Japão registra crescimento de 3,9% em 2010. Fantástico, né? Rápida recuperação. Indicadores econômicos reforçam a vitalidade da economia japonesa. 2,2% de previsão de crescimento em 2012. Previsão, estou em 2011 ainda, tá? Alta taxa, né, de 5,6% no PIB, 14,3 trilhões de poupanças. Os caras economizam. Aqui no Brasil, o cara gasta 40% acima do que ganha. O japonês, ele economiza 40% do que ganha. 4,5% de desemprego, que é uma taxa pequeníssima. 1 trilhão de dólares de reservas internacionais. 235 bilhões, né, da reconstrução, do custo da reconstrução, Ricardo. O que é isso aí? E aí que é a questão. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Esse cara que é um dos economistas que eu mais curto assim, ele disse: Japão e mercados emergentes são atrativos. Olha a data aí, ó, 10 de março de 2011. Tá vendo aqui? 10 de março de 2011. Aí no dia 11 de março... O que aconteceu? その方たちの撮影に向かいながら一緒に、避難道路に避難して山の方に高台に上がっていく道路があるわけですね、そしてこれ津波が襲ったのは大体揺れてから何分後ぐらいですか30分かかっていない大体3時10分前後なんでしょうか、この雪崩海水がこう街を飲み込むように入ってきましたけれども、この時の感じというのはどういう感じなんでしょうか。 Vou mostrar um negócio para você. Essa tragédia natural, que é o tsunami, impulsionou os japoneses a crescer mais ainda. A economia do Japão cresce pela primeira vez após o terremoto, seguido de um tsunami. Isso aí são meses depois, viu? Em cima, logo após o tsunami, embaixo, meses depois. Olha aí que coisa fantástica, cara. Incrível essa capacidade de reconstrução do povo japonês, né? Impressionante. Eu tenho uma admiração, assim, pelos japoneses, né? Não são um povo muito fácil, não. Contar para vocês, existem muitos relatos de racismo no país, de intolerância, principalmente com chineses, com brasileiros que vão para lá. Não é essa flor de formosura, não tem bonzinho na história, a verdade é essa. Mas não é impressionante isso aí? Fala aí, galerinha. Isso é logo após o tsunami e isso meses depois. E eu queria fechar com repertório sociocultural. Então vamos lá, alguns filmes bacanas assim sobre o Japão contemporâneo. Esse eu já tinha citado na aula anterior, que é O Último Samurai, que fala sobre a era Meiji, né? Meiji. Dodesca Den, do Akira Kurosawa, que é um filme muito legal, que fala do Japão do pós-Segunda Guerra Mundial. Esse faz parte daquela coleção de filmes anti-nipônicos dos anos 80, né? Black Rain, fala da Yakuza, né? Da máfia japonesa. É legal, assim, um filme para se divertir. Uma obra-prima chamada Lost in Translation, né? Que, na verdade, em português ficou com o nome de Encontros e Desencontros. É da Sofia Coppola, filha do Francis Ford Coppola. Filme maravilhoso. Está no meu top 10 dos 10 filmes que eu mais gostei na minha vida. Esse outro filme incrível que é Babel, que é aquela colagem, né?
são várias histórias contadas ao mesmo tempo que acabam se interligando, e tem um dos personagens que é uma jovem estudante japonesa de tendências suicidas, bem interessante. Vocês gostaram de conhecer um pouquinho dessas faces do Japão? Eu digo que o japonês ele é um pouco parecido com o baiano, né? A gente tem essa coisa do gosto pela modernidade, a gente gosta das coisas, a gente vai num shopping cheio de luzes, vai no cinema 3D, curte pra caramba. A gente tem isso, o baiano tem isso, o soteropolitano tem muito essa coisa de curtir a modernidade, mas a gente ao mesmo tempo é tradicionalista, não tradicional, assim, no sentido complicado que a palavra tem hoje, né? Conservador, não nesse sentido. Assim, a gente curte a nossa história, a gente gosta dos monumentos da cidade, a gente gosta da história. Eu acho isso legal, preserva nossos hábitos de culinária, caruruzão de setembro, coisas assim. Eu acho isso incrível, essa coisa da modernidade e da tradição ao mesmo tempo. Não é legal? Bacana? Posso encerrar com música? Vou mostrar um negócio para vocês aqui, vocês vão gostar, tá? Ao mesmo tempo que eu desejo paz, luz, né, para vocês. Deixa eu deixar vocês aqui com um negócio que é um barato, cara. Cadê? Vamos lá. Tchau. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Mário Rolê, professor de Física. E estamos aqui hoje para trabalhar sobre trabalho térmico. Ora, o trabalho mecânico é a energia necessária para deslocar um corpo. Aqui também é uma energia necessária para deslocar um corpo. Só que o objeto aqui, né, de estudo é o gás. Então é a energia necessária para você deslocar uma massa de gás. Ô turma, olha que legal. Vamos imaginar essa seringa, que não tem nada aqui, um êmbolo, né? Ele tem esse certo volume. Esse volume eu vou chamar de VO. Volume inicial. Quando você aplica uma força, ele diminui, ele tem um volume final. Ora, se aqui tem uma diferença de volume, ou seja, o volume diminuiu ou o volume aumenta, significa que o corpo está realizando trabalho. Legal. Professor, como é que isso cai? Geralmente cai direto com um gráfico, sem botar fórmula nenhuma, só para vocês analisarem. Por exemplo, vamos imaginar esse gráfico aqui. Eu tenho uma transformação AB, eu tenho uma transformação BC, eu tenho uma transformação CA. Ora, elas têm um nome, né? Vocês lembram dela, gente? AB é isotérmica. Olha a minha pergunta. Eu quero saber se o trabalho aqui é positivo ou negativo. Gente, mesmo que aqui esteja descendo, quem manda no trabalho não é a pressão. Quem manda no trabalho é o volume. Então, de A até B, você saiu desse volume e foi para esse volume. Então, seu volume aumentou. Então, significa que você tem um trabalho positivo. Por quê, gente? Porque o volume aumenta. Galera, a transformação B até C, a pressão é constante. Então é uma isobárica. E a transformação isobárica, o que é que você tem? Gente, a isobárica, nesse caso aqui, ó a seta, o volume está diminuindo. Se o volume está diminuindo, o trabalho é negativo. E isovolumétrica, que seria essa aqui. Repare, nesse ponto o volume é esse. Nesse ponto o volume é esse. Então, antes e depois você tem o mesmo volume. Significa, gente, que o trabalho vale zero. Ou seja, quando é que o trabalho é positivo? Quando a variação do volume é positiva. Então, se a variação do volume for positiva, o trabalho é positivo. Ou seja, você aumenta o volume. Se a variação do volume for negativa, o trabalho é negativo. Porque você faz o quê?
diminui o volume, beleza? Ora, isso é alicerçado em uma equação, né? Essa equação é assim, ó. Trabalho é a pressão vezes variação do volume. A maior armadilha da física são as unidades. Então, trabalho é dado em joule, pressão em pascal e aqui, gente, o volume em metro cúbico. Pessoal, é muito simples, na verdade. Quando você estiver na questão de trabalho, sempre, observe o volume. É o volume que vai te dar todo o segredo para você passar na sua prova. Vem cá comigo, ó. Importante. Independente a figura que esteja aqui, ou seja, independente do tipo de gráfico, é muito importante vocês entenderem que a área desse gráfico, a área é igual ao trabalho. Ou seja, o trabalho vai depender de quê, gente? Da área. Bom, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que você tem uma máquina térmica que tem esse ciclo aqui, tá? Por que um ciclo? Porque tem início e fim. Beleza? E você tem essa máquina térmica que tem esse ciclo aqui. Observe a diferença entre dois ciclos. Esse ciclo, ele gira em sentido horário. Gente, se o sentido for horário, o trabalho, ele é o que, gente? Positivo. Então significa que é um aquecedor. Galera, esse aqui é sentido anti-horário. Então, trabalho é negativo. Significa que é um resfriador. Por exemplo, uma geladeira aumenta a temperatura, diminui a temperatura? Diminui. Então tem o ciclo anti-horário, horário, anti-horário. Alguma coisa que aquece, um forno, por exemplo. Se você tem uma massa de gás dentro de um forno, ele é o quê? É um aquecedor. Então o trabalho, gente, ele é positivo porque ele gira em sentido horário. O grande segredo de trabalho é saber o que, gente? O volume. Observar o volume. É só isso aqui, gente, que é trabalho térmico. Se você souber isso, com certeza você vai passar na sua prova. E aí, ajudou? Gente, muito obrigado, gratidão e até a próxima aula. Tchau! Fala galera, gravando um vídeo, quer sair de uma imagem assim para uma dessa? Bem melhor, né? Eu sou Adriano Vaz, diretor audiovisual e produtor de conteúdo. E olha, eu posso garantir que você já assistiu a vídeos na internet. E durante o isolamento, com certeza já viu uma live. Porque agora tudo é live. Provavelmente você também já teve ou tem vontade de fazer a sua, ou produzir os seus vídeos. Uma galera tem me pedido dicas de iluminação. E as que eu vou passar aqui nesses vídeos vão ser úteis para você gravar seu vídeo de tutorial, de divulgação do seu trabalho, um vlog, ou até para uma reunião mais importante. Até porque a gente não vive só de live, né? Uma coisa que você já deve ter ouvido falar é para não gravar em contraluz. Mas o que isso significa? De maneira simples, é quando você aponta a sua câmera em direção à sua fonte de luz, ou seja, contra a luz. Mas para visualizar melhor, vamos chamar o Adrianinho. Você vai observar que vai mudar um pouco aqui a luz, porque eu vou tirar uma luz minha aqui para poder dar o exemplo para vocês. Se ligue. Olha aí, Adrianinho aqui, nossa fonte de luz e a câmera apontando assim, contra a luz. Nessa formatação você tem bastante iluminação na nuca da pessoa, mas não no rosto. Quando você filma, olha só, vou fazer aqui, ó. Olha como fica o rosto dele sombreado. Pra gente melhorar isso aqui, ó, a gente trocaria de lado, jogar a favor da luz. Mas pra gente visualizar isso ainda melhor, vamos fazer isso num set, na prática? Bora! Opa! Aqui, exatamente uma formatação que muita gente acaba fazendo, apontando em direção à janela, acreditando que assim aproveita a luz do dia. Mas dá pra ver que não rola, né? Assim como aconteceu lá com o Adrianinho aqui, toda a luz vindo na minha nuca, mas no meu rosto mesmo, muito pouca. E você pode até tentar ajustar aqui na câmera para maior entrada de luz no sensor, mas olha o que acontece. Mais luz no meu rosto, porém a luz no fundo também fica ainda mais intensa e começa a perder completamente a definição. É a luz estourada, como a gente chama, e a gente não quer isso. Então bora voltar. Aí talvez você pense, bom, então é só iluminar o rosto? Seria uma possibilidade. Porém, teria que ser uma luz muito forte para conseguir compensar ou se equilibrar com essa luz do sol aqui. Eu até trouxe uma iluminação minha aqui para testar. Ó, meu rosto, vou acender agora. Tcharam! Dá pra ver bem melhor meu rosto, na verdade, porém,
esse incômodo com a luz aqui no fundo estourado ainda continua. E olha que essa iluminação minha é um refletor de luz quente de 500 watts. Então ela já é bem forte e mesmo assim não dá conta. Então o que poderia ser interessante da gente fazer aqui? Ao invés de apontar contra a luz, vamos jogar a favor dela. Trocar de lado. Então vem aqui, vamos dar um giro. Aham. Aí, meu rosto iluminado com bem mais definição. Já dá uma cara bem melhor e, portanto, melhor para quem assiste. Agora sim a gente está aproveitando a luz do dia e já faz uma grande diferença. Uma única desvantagem que eu diria é que geralmente quando a gente gira assim, revela muito mais do cômodo em que você está. Olha aqui meu quarto, por exemplo. Talvez eu colocasse um quadro aqui na porta, uma planta ali no canto. Me incomoda um pouco também essa linhazinha aqui em cima, talvez abaixar um pouco o eixo da câmera, enfim. Você vai precisar mexer no seu cenário. Mas vamos deixar de preguiça e fazer sua produção bonita, né? Aliás, em breve vídeos sobre montagem de cenário. Não é isso, Adriano? É sim, Adriano. E também utilizando outras possibilidades de iluminação, inclusive utilizando fontes de luz que você provavelmente tem em casa. Até porque existem diferentes formatações de set e a gente também não grava vídeo só de dia, né? Valeu, galera! Espero que tenham curtido. Depois testem as dicas aí, me contem lá no meu Instagram o que acharam e se funcionaram para vocês. Boa produção por aí e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Freitas, Dedé, seu professor de Biologia, e vim aqui hoje falar a respeito dos ciclos biogeoquímicos, que é um tema que faz parte da ecologia, né? Na realidade, a ecologia como um todo é o tema, né, a área da biologia mais cobrada no Enem. Né? Em todas as edições do Enem, aproximadamente 40% a 42% de todas as questões de biologia estão relacionadas à ecologia. Então é uma área bastante importante, uma área que a gente precisa dar aquele carinho e chamar bastante sua atenção para alguns fatos, tá? Então essa responsabilidade caiu nas minhas mãos e eu espero que vocês gostem, tá? O nosso planeta Terra, ele foi formado há bilhões de anos e desde o desenvolvimento das primeiras formas de vida, esse planeta ele vem sendo transformado, né, a partir, por exemplo, do metabolismo energético, da liberação de gás carbônico, depois a liberação de oxigênio. Né? Então, a partir de um determinado momento, o nosso planeta passou a ter uma espécie de dinâmica, né? Uma espécie de processo, conjunto de mecanismos que proporcionavam o quê? A movimentação da matéria, a movimentação dos elementos químicos. Né? E a interação dos seres vivos, desde aquela época até hoje, é fundamental para a manutenção do mesmo. Né? Os seres produtores e os seres decompositores fazendo um papel de sustentação incrível, né? Os produtores realizando quimiossíntese, fotossíntese, produzindo a matéria, disponibilizando essa matéria através das cadeias alimentares e teias alimentares, e os decompositores promovendo a reciclagem da matéria. Ou seja, a matéria ela é disponibilizada no ecossistema através da atividade fotossintética e os decompositores, ao reciclarem a matéria, disponibilizam nutrientes novamente no solo. Esses elementos eles voltam para o solo. Então é fundamental a integração entre os fatores biótico e abiótico dos ecossistemas. Tá? O nosso planeta, segundo James Lovelock, na sua famosa teoria de Gaia, o nosso planeta é um grande organismo dotado da capacidade de se autorregular. O nosso planeta ele tem condições de se recuperar. Só que o tempo do nosso planeta, o tempo da natureza, é um tempo diferente do tempo do homem. Né? O homem é muito imediatista e, ao mesmo tempo, nós impactamos demais. Então, nós, de certa forma, alteramos esse equilíbrio tênue que a vida proporciona a todos nós. Né? Nós somos aquela espécie que danifica, que modifica a paisagem e que atrapalha muitos ciclos, né? E atrapalha, obviamente, a vida dos demais seres vivos. Então, entrando especificamente nos ciclos biogeoquímicos, vocês vão perceber que há uma integração, uma intimidade entre eles. Né? O ciclo do carbono, por exemplo, é um ciclo importantíssimo. Por quê? Porque nós, quando metabolizamos, quando nós respiramos,
né, nós capturamos o oxigênio e nós liberamos, como produto da nossa atividade metabólica dentro das células, o gás carbônico, né? Então, os seres heterotróficos e também os seres autotróficos, como plantas, respiramos. E nessa respiração nós absorvemos O2 e liberamos o CO2. Então, o CO2 ele faz parte da nossa atmosfera. Uma fração ínfima, mas uma fração que permite, por exemplo, a formação de uma bolsa, né, uma grande bolsa, um meio opaco, né, que permitiu ao longo do tempo o desenvolvimento de um efeito estufa. Então, o gás carbônico, mesmo que seja considerado um gás de efeito estufa, ele é essencial. Por quê? Porque ele entra em todas as substâncias orgânicas. E estas substâncias orgânicas, elas são fruto do quê? Fruto exatamente da atividade do metabolismo dos seres autotróficos, né? Eles produzem a matéria e disponibilizam. Então nós vamos ter o quê? O gás carbônico sendo liberado na atmosfera e os seres autotróficos capturando esse CO2, né? E construindo matéria orgânica como carboidratos, né, e outras substâncias diversas. Esses carboidratos eles são consumidos pelos seres heterotróficos que, ao metabolizarem, né, liberam novamente o CO2. Então, o CO2 ele passeia na natureza basicamente pelo processo fotossintético, pelo processo de respiração. A fotossíntese serve para quê? Para capturar, né, para sequestrar o gás carbônico, enquanto que a respiração, né, ao oxidar substâncias orgânicas como a glicose, liberamos o CO2, liberamos o gás carbônico. Então, o ciclo recomeça, mas não apenas dessa maneira. Nós podemos participar ainda mais desse ciclo através de diversas atividades, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Nós disponibilizamos na atmosfera toneladas e toneladas de gás carbônico anualmente, promovendo queimadas e também promovendo a combustão, né, de gasolina, de óleo diesel, de carvão, né? Esses materiais que foram fossilizados ao longo do tempo estão sendo liberados, né, indiscriminadamente na atmosfera através de mecanismos de quê? De queima, de combustíveis. Então nós queimamos a gasolina, nós queimamos o óleo diesel, nós queimamos florestas, nós queimamos o carvão e esse material, ao ser queimado, libera grandes quantidades de gás carbônico, que vão comprometer exatamente a dinâmica do equilíbrio climático, não é? Então a gente vai ter a amplificação do aquecimento global, do efeito estufa, e isso prejudica demais a dinâmica da vida, tá certo? Esse gás carbônico, que deveria ficar estocado, guardado na natureza, ele é liberado e nós vamos ter uma série de impactos ambientais decorrentes disso, tá certo? Então veja, nós, seres heterotróficos e também os seres autotróficos, liberamos o CO2, as plantas e os outros seres autotróficos, como algas, por exemplo, capturam esse CO2, produzem a matéria e disponibilizam. Então, as plantas são verdadeiros sequestradores de carbono. E eu estou falando bastante do carbono exatamente porque uma das questões primordiais hoje na nossa sociedade é a energia. É o que movimenta a nossa economia, o que movimenta a nossa indústria, é o gás, né? São os combustíveis fósseis, via de regra, tá? Mas aí a gente vê também o oxigênio participando. O oxigênio está presente no gás carbônico, está presente na molécula de água e também está presente na forma livre, na forma que nós consumimos. Então as plantas, ao se utilizarem do gás carbônico, né, ao promoverem o sequestro do carbono, ela vai precisar de hidrogênios. E ela faz isso utilizando o quê? Utilizando a água, né? Então, a primeira etapa da fotossíntese, a fotólise da água, consiste na quebra da molécula de água e a liberação do O2. Então, esse O2 é liberado da planta e das algas, vai para a atmosfera, né? Vira o grande reservatório desse gás, que é consumido por todos nós, seres aeróbicos, né? Nós consumimos o oxigênio, oxidamos, né, novamente, substâncias orgânicas, liberamos CO2. Então o ciclo recomeça. Observe como o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio, eles estão intimamente ligados. Afora isso,
a grande quantidade de material no nosso planeta disponibilizado na forma de água também vai ter um ciclo fantástico, um ciclo hidrológico, né? A evaporação natural de lagos, mares, rios, lençóis freáticos. Associado a isso, a evaporação, a nossa sudorese, a excreção, a eliminação de urina e também a evapotranspiração dos vegetais. Tudo isso favorece a liberação de vapor de água para a atmosfera, que se condensa, se precipita na forma de chuva, principalmente, mas também de neve e também de granizo. Então observe como os ciclos, né, eles se interligam, eles se cruzam. E a gente tem no nosso planeta uma grande regulação desse mecanismo, né? O nosso planeta, ele é basicamente homeostático. Ele se autorregula. Gaia precisa da nossa ajuda, né? Então se ligue que o ciclo da água ele pode acontecer no pequeno ciclo, natureza, ou seja, a atmosfera, chuvas, né? Águas, mares, lençóis freáticos e novamente a evaporação natural. E a grande, né, o grande ciclo hidrológico é quando a água cai na forma de chuva, é consumida pelos seres vivos e volta na forma de suor, na forma de vapor, na forma de urina. Tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e bom Enem. Beijo do Dedé. Cada um desses mestres é um farol na sua vida, uma chance de você pegar um caminho seguro, navegar perfeitamente em direção à universidade. Continue seguindo a gente no Instagram, @TV Enem, na TV a cabo, na TV aberta, na nossa plataforma tvenem.com.br e lá no YouTube. É só encontrar o canal Escritório do Pensamento. Muita paz, muita luz para você na sua vida rumo à universidade.